Sejam todos bem-vindos. Nós vamos falar aí, então, sobre os principais apontamentos do recurso de revista. Como nós criamos esse grupo no WhatsApp, conforme eu disse para vocês, nosso objetivo é estudar recurso. Não existe na legislação brasileira, não existe no ordenamento jurídico brasileiro, não existe dentro do direito processual brasileiro um recurso que, digamos, exija do advogado conhecimentos extremamente técnicos, que exija do advogado sangue como o recurso de revista exige. Nós estamos falando do recurso mais, se é que eu posso utilizar isso, mais delicado que existe, porque ele tem uma série de requisitos de admissibilidade. Então, hoje, nós vamos começar devagar. O meu objetivo aqui não é esgotar o assunto, porque não tem como. Nós vamos fazer uns 3, 4, 5 encontros só para falar sobre recurso de revista. Eu quero fazer uma reunião só sobre preliminar de negativa de prestação jurisdicional. Depois eu vou ensinar vocês numa reunião fazer só cotejo analítico. Antes eu vou fazer uma reunião para ensinar vocês de vez a fazer a tal da transcrição, porque tem gente que morre de medo de transcrição e nós vamos desmistificar isso tudo, tá? Aos pouquinhos nós vamos rompendo essas barreiras aí, tá? Vamos começar aqui então. Eu vou pedir para que vocês mantenham os microfones desligados. Não é permitido gravar a aula com o IA, nem codificar. Eu já tinha solicitado isso, tá? Por favor, fiquem atentos com essa questão. É um pedido que eu faço para vocês. O bom é que nesse horário, todos que aqui estão querendo aprender. Então, eu vou compartilhar aqui, eu vou começar a compartilhar a tela aqui. Deixa eu jogar aqui para vocês. Depois, Elisa, você faz um favor para mim, pega esse material aí, que eu coloquei no chat, joga lá nos grupos para o pessoal. Isso aqui é um presente meu lá. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Aqui tem a nossa folhinha branca para a gente começar a construir um recurso de revista. Tá? O recurso de revista, ele começa quando? O recurso de revista começa quando você recorda a sentença. A sentença foi proferida pelo juiz na primeira instância. Você vai recorrer para o tribunal, para o TRT. O TRT, ele aprecia o recurso ordinário em efeito amplo e devolutivo. Significa que toda a matéria recursal é devolvida ao TRT. E atenção, o TRT é a última instância. Pessoal, toma muito cuidado. Olha o recurso de revista começando aí, ó. O TRT é a última instância que é apreciada a prova e o contexto fático-probatório do processo. O TRT é soberano para dizer se um fato ocorreu ou não. O TRT é soberano para dizer se fulano fazia ou não hora extra. E quais são as consequências jurídicas desse fazer horas extras. Ou seja, o TRT aprecia o fato, ele revisa o caderno processual e profere um acordo. É desse acordo que nós vamos recorrer. Tá? Nós vamos recorrer deste acordo. Primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: o recurso de revista é um recurso de natureza extraordinária e ele é vinculado. Significa que ele precisa de pré-questionamento. Pré-questionamento é o quê?
é você ter o TST, para que vocês entendam melhor essa questão de pré-questionamento. O TST só pode apreciar matéria que foi, em algum momento, ventilada no TRT. Mantenham os microfones desligados, por favor. Em algum momento, o TRT tem que ter apreciado aquele fato, tem que ter emitido pronúncia. Pré-questionar é isso. É toda a matéria que você vai levar ao TST, ela tem que ter sido apreciada pelo TRT. O TRT tem que ter se pronunciado. Quando um acórdão for proferido e vocês entenderem que determinado elemento fático, jurídico, deixou de ser analisado pelo TRT e aquele elemento fático, aquele elemento jurídico, poderia, em algum momento, levar a outra conclusão, ou seja, a conclusão que o TRT chegou sobre determinado ponto, se aquele elemento fático, se aquele elemento jurídico, se as consequências jurídicas daquele elemento fático tivessem sido apresentadas, o resultado teria sido outro. Então, isso passa primeiro, o recurso de revista começa a nascer quando você faz a leitura do acórdão regional. Você vai ter que ler o acórdão regional, você vai ter que respirar, você vai ter que ter, acima de tudo, frieza para analisar o acordo e saber se é necessário opor ou não embargos de declaração. Para fins de recurso de revista, geralmente é necessário. Então, não existe essa questão de pessoas que me perguntam o seguinte: olha, recurso de revista sempre tem que ter embargo de declaração depois do acordo? Não. Às vezes, o acordo já contém todas as premissas fáticas e todos os fundamentos jurídicos que você pretende apresentar no TST. Todos os fundamentos fáticos e jurídicos que você pretende apresentar no TST. Então, não é necessário embargos de declaração. Vou começar a formular um recurso de revista aqui. Mantenha os microfones desligados, por favor. Deixa eu ver aqui como é que eu faço. Vou mutar todo mundo, que fica mais fácil. Pronto. Atenção. Aqui está a nossa folhinha branca. Nós vamos começar a elaborar um recurso de revista aqui. Um recurso de revista começa com a peça de apresentação. A peça de apresentação, todo mundo consegue ver essa peça aqui? Está tranquilo para todo mundo? Vamos em frente. Excelentíssimo desembargador presidente do Tribunal Regional do Trabalho, 10ª região, X região. Nós temos 24 regiões. Vamos tomar um exemplo aqui que esse recurso seria dirigido ao TRT da 10ª região. Tá? Agora, se você... Isso aqui é muito... digamos que isso aqui é... Se você quiser colocar tão somente assim, ó, egrégio, Tribunal Regional do Trabalho da 10ª região. Dá na mesma. Geralmente a gente faz o endereçamento do recurso de revista ao presidente do tribunal, porque é ele que vai exercer o juiz primeiro de admissibilidade. Nós vamos falar lá depois, lá na frente. A peça de apresentação é uma peça muito simples, pessoal. Depois que você fizer esse endereçamento aí, você vem aqui, ó, e coloca logo embaixo. Isso aqui é para ajudar assessor, ó. Isso aqui você coloca para ajudar assessor. Ó. Processo número tal, tá? Recorrente, fulana de tal. E o recorrido, o nome do recorrido aí, ó. Fulana de tal.
eu gostaria de pedir para que não fosse utilizada inteligência artificial para gravar a aula. Eu já solicitei nos grupos, eu já solicitei mais uma vez, e eu vou tomar a liberdade de tirar a pessoa da sala, se vocês concordarem com isso, tá? Agradeço, tá bom? Até aqui, não tem dúvida nenhuma. O meu objetivo, Gilson, é pegar na mão de vocês e formular um recurso de revista desde o início, para que vocês venham. A peça de apresentação continua da seguinte forma, ó. Fulana de tal, fulana de tal, olha lá, já qualificada, vem à presença de Vossa Excelência, por intermédio de seu advogado, interpor recurso de revista com fundamento no artigo 896 da CLT, requerendo seu regular processamento com a remessa dos autos ao TST. E é só isso. Coloca seu nome, tá? Vai colocar o nome e vai colocar OAB. Não precisa. É isso. A peça de apresentação do recurso de revista é só isso. Ela é utilizada para o Tribunal Regional observar. Agora, continuando aí, eu já peguei recurso de revista de muitos de vocês aqui, que na peça de apresentação o cara coloca um histórico do processo. Esqueça isso, ninguém vai ler. Nós estamos falando de um tribunal que está abarrotado de recurso. Cuidado! A experiência que eu tenho com o TST, se vocês quiserem tirar fotos e etc., para postar nos sites de vocês e etc., está me perguntando aqui se pode. Pode fazer, pessoal. Eu só solicito que não gravem, tá bom? Que essa gravação vai subir lá para o YouTube posteriormente. A peça de apresentação é isso e acabou, não precisa mais que isso. Nós estamos falando de um tribunal abarrotado e eu vou chamar a atenção de vocês para o seguinte. A experiência que eu tenho com o PST, com assessor, com analista, sabe aquela história, Maria Alessandra, que a pessoa vai encontrar o namorado, a namorada a primeira vez e a impressão é a que fica, a primeira impressão é a que fica? Então, doutora Marlene, se a senhora chegar num recurso de revista, na peça inaugural, você começar a contar o histórico do processo, o assessor já vai examinar o seu recurso com má vontade. Porque ele tem dezenas de recursos para analisar. Então, nós vamos começar a ajudar quem vai resolver a vida da gente. Se um recurso de revista, Josué, já é difícil você fazer ser processado quando você consegue preencher todos os requisitos, imagina se você erra e coloca elementos que não são necessários. Está aí a peça de apresentação. Depois da peça de apresentação, você vai direto para a segunda parte do recurso. É propriamente a peça que o TST vai examinar. A peça que o TST vai examinar começa aqui. Você vai repetir a qualificação, tá? Repete a qualificação e já entra nos pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal. Eu vou dar um conselho para vocês. Aqui, eu coloquei assim, ó, o recurso é tempestivo. Está regular a representação processual,
E o preparo é dispensado. Cuidado. Muito cuidado quando você colocar essa frase. Mas muito cuidado mesmo, porque cada um desses requisitos tem que ser preenchidos. Então, se você tem dificuldades, você faça o checklist aqui, porque o seu recurso de revista pode morrer aqui, já na largada. Porque para recorrer, você tem que preencher os pressupostos extrínsecos de admissibilidade. Então, você vai fazer o checklist. O recurso é tempestivo. Vamos dizer que o acórdão foi publicado no dia 28 agora do mês passado. Você vem e diz o seguinte, ó, o acórdão, vamos dizer que você opôs embargos de declaração, o acórdão de embargos de declaração foi publicado no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho. Eu não sei se é Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, ou então no Diário Eletrônico Nacional, em 28/7/2026. Esse checklist aqui, ele funciona mais para ajudar o assessor, mas ele funciona muito para vocês também. Porque eu já derrubei recurso de adversário só aqui, ó, doutor Jair. Só analisando se ele preencheu os requisitos. Aí eu mato ele, eu fuzilo ele em contrarrazões. Esse recurso sequer pode ser processado porque ele não ultrapassa o juízo de admissibilidade. Não foram preenchidos os pressupostos extrínsecos de admissibilidade. E não foi uma, duas, três, quatro, cinco vezes que eu derrubei recurso de adversário, examinando se o recurso era tempestivo. Está regular a representação processual, procuração, ID, tal, 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 subs, ID, tal, tal, tal. Pessoal, a dica que fica na representação processual é observar se a cadeia de subestabelecimento está sendo obedecida. Se o advogado que está escrevendo a peça, que está protocolando a peça com seu certificado digital tem procuração nos autos, ou pelo menos mandato tácito. Já derrubei 6 recursos só esse ano por ausência de representação. Às vezes é tão fácil você fazer contrarrazões, às vezes o seu adversário vai te ajudar muito. Às vezes o cliente vê que vamos fazer contrarrazões no recurso, vamos. Às vezes muitos recursos não passam dos pressupostos de admissibilidade. Tome muito cuidado com isso. Preparo dispensado. Nesse caso aqui, eu colocaria aqui, ó, o reclamante é beneficiário da justiça gratuita, conforme sentença, conforme acórdão de e de tal. E aí, quando você terminar, você vai dizer que estão preenchidos, portanto, os pressupostos extrínsecos de admissibilidade. Terminou. Mas eu coloquei no material para vocês aí uma série de apontamentos a respeito. Quando você encerrar, aí sim, o recurso de revista vai começar. O recurso de revista vai começar aqui. Deixa eu só colocar aqui a printagem. Printagem não. Pegar o pedacinho que eu quero aqui, para a gente poder continuar. Esse recurso de revista, Elisângela, ele vai ter uma preliminar de negativa de prestação jurisdicional. O primeiro tema do recurso de revista.
O primeiro tema do recurso de revista é nulidade por negativa de prestação jurisdicional. Isso significa o quê? Significa que houve um acordo regional que foi proferido. Esse acordo regional não enfrentou as premissas fáticas e jurídicas que eu queria, que eu achava que era necessário para a interposição do recurso de revista. Então, eu fiz a oposição de embargos de declaração. E eu estou abrindo o recurso de revista com uma preliminar de nulidade. Qual é o acórdão que é nulo, pessoal? É nulo o acórdão original que examinou o recurso ordinário ou agravo de petição, ou é nulo o acórdão que julgou os embargos de declaração? O primeiro ou o segundo? É nulo o acórdão que julgou os embargos de declaração. É o acórdão de ED que nós estamos tentando anular. Foi proferido um acordo regional. Este acordo regional deixou de enfrentar elementos fáticos e elementos jurídicos. Eu fiz a oposição de embargos de declaração e o tribunal manteve a omissão. Se o tribunal manteve a omissão, eu vou abrir o recurso de revista com uma preliminar de negativa de prestação jurisdicional. Tá bom? Lembrando que, se o seu recurso de revista tem como primeiro tema uma preliminar de cerceamento de defesa, ela vem primeiro do que a preliminar de negativa, correto? Cerceamento primeiro, nulidade depois. Porque a nulidade diz respeito ao mérito também, tá? Vamos aí, então, observar o seguinte. Recurso morre aqui, ó. Recurso morre aqui também. Por que recurso morre aqui também? Porque você tem que bater o olho e observar o seguinte, ó. Nulidade do acordo proferido em sede de julgamento dos embargos de declaração. Negativa de prestação jurisdicional. Ofensa ao 93(9) da Constituição Federal. Atenção. Se o processo for de rito ordinário, na preliminar de negativa de prestação jurisdicional, você pode invocar, você não precisa de invocar os três, mas você pode escolher a súmula 459 do TST. Para fazer preliminar de negativa de prestação jurisdicional, a primeira súmula que você tem que conhecer no TST é a súmula 459. A súmula 459, Maria Alessandra, ela diz o seguinte, escuta, em preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, você só pode arguir 3 artigos, 3 dispositivos. Ou você coloca o 93(9) da Constituição, ou 489, 4, uma das letras incisos lá do CPC, ou 832 da CLT, um dos incisos. Isso para o rito ordinário. Portanto, no rito ordinário, você pode utilizar os 3 artigos. Mas vai a dica de quem faz recurso. Esquece 489 do CPC e esquece 832 da CLT. O único artigo que você precisa invocar em preliminar de negativa de prestação jurisdicional em um recurso de revista é o 93(9) da Constituição Federal. E eu vou explicar por quê. Porque se o seu recurso, atenção, se o seu processo for de rito sumaríssimo ou processo em fase de execução de sentença, foi proferido um acórdão de agravo de petição, o agravo de petição julgou uma execução, um embargo de terceiro,
seja, processo em fase de execução, você só pode alegar no recurso de revista violação direta e literal da Constituição Federal. E no rito sumaríssimo, você só pode alegar Constituição ou afronta à jurisprudência sumulada do TST ou STF. Portanto, tome muito cuidado. Isso aqui derruba mais do que vocês pensam no dia a dia. Você pode construir uma preliminar de negativa de prestação jurisdicional linda e maravilhosa. Se você tropeçar na súmula 459 do TST, se você tropeçar na súmula 459 do TST, já era. Você precisa observar a súmula 459 do TST na preliminar. Você precisa, deixa eu colocar aqui o texto aqui. Você precisa, deixa eu ver se eu acho aqui o que eu queria. Artigo 890, 896. Deixa eu só achar aqui. Na preliminar, você sempre vai alegar, você vai observar esses artigos aqui, ó. Deixa eu pegar o nono aqui, o segundo. Deixa eu acho ele aqui. Você tem que observar também o 896, parágrafo 2º. O artigo 896, parágrafo 2º da CLT, ele diz o seguinte, atenção, olha a leitura desse artigo, ó. Cabe recurso de revista para a turma do Superior Tribunal do Trabalho das decisões proferidas em grau de recurso ordinário em distrito individual pelos tribunais regionais do trabalho quando? Vamos para o parágrafo 2º. O parágrafo 2º diz assim, ó, das decisões proferidas pelos tribunais regionais do trabalho e por suas turmas em execução de sentença, inclusive em processo incidente de embargo de terceiro, não caberá recurso de revista, salvo na hipótese de ofensa direta e literal da norma da Constituição. Isso significa que na preliminar de negativa de prestação jurisdicional, quando o processo estiver em fase de execução, você só pode alegar 93.9. Você não pode alegar nenhum outro artigo. Porque senão você vai tropeçar na súmula 459, no artigo 896, parágrafo 2º, e vai tropeçar também na súmula 266 do TST. Súmula 266 do TST. Súmula 266 do TST. Deixa eu ver se é esse número mesmo. É isso mesmo. Súmula 266. Ela diz o seguinte, a restrição de recurso de revista em fase de execução de sentença exige violação direta e literal do texto da Constituição Federal. Esses dois artigos e essa súmula, vou colocar aqui para vocês. Eu falei para vocês que a gente ia mais devagar, súmula, e destrinchando o recurso de revista. Para fazer uma preliminar de negativa de prestação, doutor Francisco, nós nem começamos o recurso de revista ainda. Então vocês estão vendo que isso aqui não é brincadeira para gente pequena, isso aqui é coisa de gente grande, isso aqui é coisa de advogado que amadureceu, que está estudando. E se você está sentado aqui nessa noite ouvindo a gente falar sobre isso, significa que chegou, que a necessidade bateu na sua porta. Isso aqui você precisa aprender. Tá? O básico do recurso de revista você precisa saber. Quando o processo for em fase de execução de sentença, você vai ter que observar isso aqui, ó. Súmula
459 do TST. Súmula 459 do TST. 896, parágrafo 2º. E súmula... Já tinha colocado, desculpa. E súmula 200. Mas na preliminar de negativa, doutor Francisco, o advogado também tem que observar o quê? Atenção. Isso aqui, até hoje, derruba advogado. Você vai ter que observar o artigo 896 da CLT, parágrafo 1º-A, parágrafo 1º-A, 4. Os 3 elementos de transcrição. Agora nós vamos falar dos 3 elementos de transcrição. Em uma preliminar de negativa de prestação jurisdicional, você tem que fazer 3 elementos de transcrição. Atenção, Raquel, aquele recurso que você me mostrou, aquele recurso que você me mandou. Isso é uma das questões que nós vamos resolver depois. Nulidade. Você vai chegar para o TST e falar o seguinte: TST, eu estou cumprindo o pré-questionamento. Eu vou fazer a transcrição dos 3 elementos de transcrição que toda nulidade por negativa de prestação jurisdicional tem que ter. Toda preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional tem que ter 3 elementos de transcrição. Vai citando esse mantra. Muitas vezes ele está pacificado para você, mas a maioria dos advogados ainda tem dificuldade nisso. Em uma preliminar de negativa de prestação jurisdicional, você tem que fazer obrigatoriamente 3 elementos de transcrição. Você tem que transcrever o acórdão original. Você tem que transcrever a petição de embargos de declaração. E você tem que transcrever o acórdão que examinou os embargos de declaração. Mas atenção, o artigo, existe uma polêmica ainda no TST sobre esse assunto. Todas as turmas do TST são unânimes em dizer que tem que transcrever, que havia necessidade de transcrição dos 3 elementos: acórdão original, petição de embargos de declaração e acórdão de embargos de declaração. Só que a lei, pessoal, se vocês forem ler a lei, a CLT não fala isso. A CLT fala assim, ó, artigo 896, primeiro A, sob pena de não conhecimento. É ônus da parte. 4. Transcrever na peça recursal, no caso de suscitar preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, transcrever o quê? O trecho dos embargos de declaração em que foi pedido o pronunciamento do tribunal sobre a questão vinculada no recurso ordinário e o trecho da decisão regional que rejeitou os embargos de declaração quanto ao pedido para o cotejo de verificação de plano da ocorrência de omissão. O inciso 4 aqui, doutor Jair, ele só fala de transcrição de quê? Da petição de embargos de declaração e do acordo que examinou os embargos de declaração. Então, a primeira turma do TST estava admitindo processar recursos que o advogado tinha esquecido de fazer a primeira transcrição. Mas nós vamos tomar uma lei entre nós aqui agora. Nós vamos estabelecer e vamos acabar com essa história de vez. Não conte com a eventualidade. Quando você for fazer uma preliminar de negativa de prestação jurisdicional, sempre os 3 elementos
de transcrição. Nós vamos sempre transcrever o acordo original, o capítulo do acordo original, a petição de embargos de declaração e o acordo que examinou os embargos de declaração. Para que sofrer? Faça. Mas é o seguinte, doutor Cláudio, é uma questão de lógica. Tenta entender o que eu vou falar para vocês aqui agora, que vocês vão entender o porquê desses 3 elementos de transcrição. O acordo regional, o tribunal veio e enfrentou, no caso, o capítulo do acordo regional era sobre jornada de trabalho, horas extras e intervalo entre a jornada. O regional disse o seguinte, você está chegando para o TST falando TST, o regional, quando ele examinou no recurso ordinário o capítulo referente à jornada de trabalho, horas extras e intervalo intra-jornada, ele apresentou os seguintes fundamentos. Aí você vai fazer a transcrição do acórdão de recurso ordinário. Só que não basta transcrever. Você vai transcrever somente o capítulo. Você está recorrendo da jornada de trabalho, horas extras, intervalo intra-jornada. Pessoal, observa, todo acórdão regional, ele é dividido em capítulos. Hora extra, do FGTS, do dano moral, da doença ocupacional. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês, que da mesma forma que um acordo é dividido em capítulos, o recurso de revista também é dividido em capítulos. Aqui você não vai transcrever capítulo que não diz respeito ao tema jornada de trabalho, horas extras e intervalo entre a jornada. Mas toma muito cuidado, doutor Marcos, com a questão. Existem acórdãos regionais que desembargador apronta uma bagunça sem fim. Ele começa a falar lá em cima de hora extra, depois ele vai para outro capítulo, continua falando, e você vai ter que transcrever cada um desses elementos. Então fica cuidado com a leitura, mas isso eu vou ensinar para vocês quando nós vamos destrinchar como é que se faz transcrição. Por enquanto, vamos no melhor vento. Vamos no melhor vento dizendo que toda a matéria de jornada de trabalho, horas extras, intervalo entre a jornada, o desembargador colocou num capítulo só. Eu vou fazer algumas perguntinhas para vocês. Pressupostos extrínsecos, nulidade por negativa de prestação jurisdicional. O assessor já viu que você indicou 93.9 da Constituição. A ausência de pronunciamento do regional, o TST já disse que o recurso tem transcendência política e jurídica quando o regional efetivamente deixa de enfrentar elemento fático que é capaz de alterar a conclusão, elemento jurídico. Então, esse aqui é o título. Você vem e diz o seguinte, o TRT, quanto ao tema jornada de trabalho, horas extras, intervalo entre a jornada, apresentou os seguintes fundamentos ao examinar o recurso ordinário. Quando a IA do TST ou o assessor do TST for fazer a leitura do seu recurso e que você falar de preliminar, ela vai ler isso aqui, ó. Obrigatoriamente, eu aconselho vocês a colocarem isso aqui no recurso de vocês, ó. Por quê? Porque o assessor está vendo que você está cumprindo o artigo 896, parágrafo 1º-A, 1.4 da CLT, que manda você transcrever, mas não basta transcrever, tem que destacar o quê? As frações de interesse. E o que é que são frações de interesse? Você tem que destacar os fundamentos fáticos e jurídicos.
Todos os fundamentos fáticos e jurídicos devem ser destacados. Doutora Marlene, a senhora pode chegar aqui e fazer isso aqui também, ó. Cuidado com esse realce em amarelo, abandonem isso. Façam assim, ó, com destaques em negrito nas frações de interesse. Para o assessor saber que o que está em negrito foi você que destacou. Mas nós temos um problema aqui. Muitas vezes, doutor Francisco, o acórdão regional, o próprio desembargador sai riscando coisa no acordo e grifando coisa no acordo. Então você vai ter que indicar o que foi feito por você e o que foi feito. Vamos dizer que o desembargador, doutora Marlene, no recurso ordinário, lá no acórdão que ele fez, ele só negritou. Ele fez negrito. Aí, para você não confundir o assessor do TST entre o que é negrito seu e o que é negrito, muda. Vem aqui e coloca assim, com destaques. Você pode colocar, ó, sublinhado. Nas frações de interesse. Fica horrível. Mas vamos dizer que o desembargador, fica horrível o recurso, porque fica o negócio carregado. Mas você está dizendo que o que está sublinhado é o que você está destacando. Mas, doutor Francisco, explica também para o assessor o seguinte, ó. Os destaques em negrito são originais do acórdão. E os destaques sublinhados foram colocados, foram postos pela parte para fins de cumprir 896, parágrafo 1º-A. Isso vocês terão que fazer somente se o desembargador sair negritando tudo. Mas, doutora Marlene, eu já peguei acórdão aqui que o desembargador, além de ter negritado, ele sublinhou também. Aí, doutor Jair, você sabe o que? Como é que você sai dessa? Eu estou dando dica para vocês, de quem faz recurso. Para sair dessa, doutor Francisco, você sabe o que eu aconselho fazer para vocês não ficarem nessa lenga-lenga, nesse sofrimento? Façam sempre assim, ó. Aqui, ó. Com destaque nas frações de interesse. Escolhe uma cor. Escolhe uma cor aqui, ó. Um realce. Você pode colocar assim, ó. Com realce nas frações de interesse. Coloca lá, ó. Aí você vê, Elisângela, ó. Isso aqui foi o que fiz. Isso aqui foi o que fiz. Aqui, ó. Isso aqui foi o desembargador que fez. Eu não vou mexer, ó. Tem que manter. O que eu fiz está aqui, ó. O que eu fiz está aqui. Falei para vocês que eu ia falar sobre transcrição só depois, mas primeiro eu estou ensinando vocês a fazerem, utilizarem dicas que vão ajudar.
Então, para não ter problema de você ficar... Gente, mas o desembargador colocou negrito e colocou... Sublinhou também. O que que eu faço para me dizer para o TST o que é meu, o que é dele? Você pode explicar isso aqui para o assessor do TST. Você pode colocar nas frações de interesse. Você pode colocar a seguinte frase, se você quiser. A parte, a fim de cumprir com o ônus processual do artigo 896, parágrafo primeiro A, promoveu os destaques dos fundamentos fáticos e jurídicos em realce em... Aí você bota a cor aí. Eu estou falando isso aqui para vocês, isso é raro acontecer, mas eu já enfrentei essas situações aqui várias vezes, em que são besteirinhas, mas ajuda. O certo é que você precisa demonstrar o que é seu e o que é original do acórdão. E quando o acórdão sair grifando tudo e sublinhando tudo, doutor Maurício, usa um realce e diga para o assessor, escuta, o realce está aí, ó. Por quê? Porque muitas vezes o juiz primeiro de admissibilidade pode trancar seu recurso dizendo que você sublinhou tudo, né? Que você não efetuou os destaques. Então você vai fazer a transcrição do acórdão não, do capítulo. Mas você vai fazer aquela leitura estratégica para saber se o desembargador não diluiu, não pulverizou dentro do acórdão aquele mesmo assunto. Doutor Francisco, uma técnica, por exemplo. Vamos lá. Vamos dizer que vocês estão recorrendo, atenção para essa outra dica que eu vou dar para vocês. Vamos dizer que você está recorrendo sobre plano de saúde vitalício. Vai dizer, doutora, vamos dizer o seguinte. Vamos dizer, doutor Marcos, que o acórdão julgou doença ocupacional, condenou a reclamada por doença ocupacional, estabeleceu pensão, mas quando ele foi julgar o tema plano de saúde, ele disse que fulano não tem direito a plano de saúde perpétuo. Você não vai transcrever somente o capítulo que diz respeito ao plano de saúde. Porque você está recorrendo, doutor Maurício, para demonstrar que fulano precisa do plano de saúde. Portanto, você vai transcrever também trechos lá de cima que fala sobre a doença ocupacional, o que é que ele tem, o que é que ele passou, o que é que ele sofreu, para que você tenha um conjunto inteiro de poder chegar com moral e falar, olha aí, ó, TST, mesmo tendo registrado, mesmo tendo condenado a reclamada pela doença ocupacional que está o camarada sofrendo, mesmo tendo estabelecido pensão, o regional negou o plano de saúde, o regional está dizendo que ele não precisa. Como é que não precisa se ele tem pensão, se ele está incapacitado para a própria função? Vocês estão entendendo que vocês estão citando capítulos que não dizem respeito ao fundamento que você está recorrendo, mas que vão ajudar no cotejo analítico daquilo que você está investigando, daquilo que você está impugnando? Porque, doutor Francisco, se o senhor chegar para o TST e colocar só o capítulo da negativa do plano de saúde, o assessor vai ler e vai falar assim, ó, o regional, tá lá no acordo, tá escrito lá no acordo, com relação ao plano de saúde, nego porque o reclamante não demonstrou que precisa e ele já tem pensão e essa obrigação de pagar plano de saúde para fulano de tal o resto da vida não está prevista em lei. Ponto. Aí o assessor olha aquele capítulo onde está escrito só isso.
Bom, o regional diz que ele não precisa. O regional está dizendo que ele não precisa. O recurso dele é só sobre o plano de saúde. Ele não transcreveu os demais elementos, eu não vou olhar. Mas, doutor Francisco, o senhor concorda comigo que se o senhor quer um plano de saúde, o senhor tem que demonstrar o porquê que o cara e o próprio acórdão regional, lá em cima, da doença ocupacional. A reclamada está recorrendo da sentença que condenou em doença ocupacional, condenou a pensão. O laudo pericial diz isso. O laudo disse isso, concluo que realmente fulano está acometido de doença ocupacional, confirma a sentença, a pensão está arbitrada em tanto. Gente, vocês têm que pintar aquele quadro para você chegar embaixo. Então, às vezes, a sua transcrição vai ficar maior. Então, são elementos de transcrição que estão fora do capítulo que você tem que transcrever. Depois que você transcrever o acordo original, você vai transcrever a petição de embargos de declaração. A transcrição da petição de embargos de declaração, você vai dizer o seguinte, que você opôs embargos de declaração, tá? Considerando a necessidade de esclarecimentos, olha aqui, ó, Elisângela, quando eu não coloquei aqui, mas aqui é necessário vocês começarem o que a gente chama de cotejo. Esclarecimento de quê, companheiro? O que foi que o acórdão deixou de enfrentar que você teve que opor embargos de declaração? Hein? Considerando a necessidade de esclarecimentos a respeito da efetiva não fruição do intervalo entre a jornada, considerando o regional negou o direito à indenização, tal, 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 mas deixou de considerar. O regional disse que ele usufruía do intervalo entre a jornada, porém, o regional deixou de enfrentar a prova tal, tal, tal e tal, e fala que esse espaço para descanso foi sonegado. Então, você tem que começar o cotejo aqui. Não esqueça do cotejo. Não enrola o assessor, porque o assessor sabe. Seja direto. Você está dizendo para o TST, está aqui o acordo original e eu opus embargos de declaração porque eu queria que o regional se pronunciasse sobre os elementos A, B, C e D. Se você quiser fazer aqui assim, ó, eu aconselho, ó, vem aqui e faz o seguinte, ó, considerando a necessidade de esclarecimentos sobre A, coloca o ponto, B, o ponto tal, C, o ponto tal, A, B e C. O trabalhador opôs embargos de declaração ao acordo de recurso ordinário. Eis a petição de embargos de declaração, com destaque nas frações de interesse. Você vai transcrever a petição de embargos de declaração aqui, utilizando a mesma técnica com destaques nas frações de interesse. Quais são as omissões? Aqui, ó, omissão quanto à análise do depoimento testemunha autoral. Consta dos autos que a primeira instrução processual testemunha da reclamante prestou depoimento detalhado acerca da existência de limitação, cota para registro de horas extras, da realização habitual de labor antes e após a marcação do ponto, da utilização de login da loja para a continuidade das atividades sem registro formal e da não fruição integral do intervalo entre a jornada. Veja o que dispôs na íntegra. Aí você cita. Isso aqui você colocou na petição de embargo de declaração. E você pediu esclarecimentos para o regional. Né? Aquele modelo que o professor Fabiano nos ensinou sobre o ED matador. Né? Em resposta aos embargos de declaração, a Corte Regional proferiu o acordo complementar. O acordo complementar nada mais é do que o acordo que julgou os embargos de declaração. Você vem e coloca aqui.
Você vai ter que transcrever. Olha o acordo de embargos de declaração aí, ó. A lógica que eu tinha falado para o senhor, o doutor Francisco, aqui, ó. O regional disse isso. Olha aqui a transcrição de recurso ordinário. Eu opus embargos de declaração porque nesse acordo ele deixou de enfrentar isso. E quando ele me respondeu nos embargos de declaração, ele proferiu esse acordo aqui e manteve a omissão. Aí agora, doutora Marlene, é que o bicho vai pegar na preliminar. Porque não basta você só dizer para o TST que o regional disse isso, que você opôs embargo de declaração por isso. Não. Agora você vai explicar para o TST por que aquela omissão está causando prejuízo processual. Então você vem e diz assim, ó, constata-se a toda evidência que o Tribunal de Origem, data vênia, ainda que instado mediante oposição de embargos de declaração, omitiu-se na apreciação completa da matéria posta em discussão. Coloca a frase que chama atenção. Começa a chamar atenção para o seu recurso. Aqui, ó, vem aqui, coloca assim, ó. E qual a importância de tais esclarecimentos? É aqui que você vai explicar para o TST, é aqui que você vai fazer o cotejo analítico da preliminar. Você tem que explicar para o TST, a partir daqui, por que houve negativa de prestação jurisdicional e por que aquele elemento fático era importante e, uma vez enfrentado, ele poderia ter alterado o entendimento a respeito da causa, a conclusão que o tribunal chegou. Eu aconselho que vocês façam, isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui para jogar aqui. Acho que vocês devem gostar disso aqui, muitos de vocês já devem ter visto isso aí. Eu tenho adotado nos meus recursos de revista. Deixa eu ver, ontem nós mandamos, eu e o Fabiano, nós mandamos um recurso de revista aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Esse é esse aqui. Não, não é esse aqui. O nome do cara é José Edivaldo. Eu vou achar esse aqui, que eu acho importante passar isso aqui para vocês, porque isso aqui vai dar um up. Isso aqui vai dar um up nas petições de vocês. Nas petições que vocês andam fazendo por aí. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Só um minutinho. José Edivaldo. Isso eu acho aqui. Achei. Só banco de declaração. Porque ontem foi tanta coisa, pessoal. Não sei isso aqui. Não. Eu não estou encontrando aqui, mas depois eu vou jogar aqui, ver se eu consigo encontrar. Aí eu mostro para vocês. Você pode colocar também nesse cotejo analítico um quadro demonstrativo. Faça um quadro demonstrativo. Faz uma tabelinha aqui, ó, insere uma tabela aqui de 4 quadros. Aqui você coloca aqui, ó, conclusão do regional.
Você vai dizer nesse quadro conclusão do regional, você vai colocar o que o acórdão diz. O que o acórdão diz? No segundo quadro, você vai colocar o seguinte, ó, questão levantada em ED. No terceiro quadro, você pode colocar aqui no terceiro quadro a resposta do tribunal. A resposta do tribunal. E aqui, doutor Jair, no último, você vai colocar o prejuízo em razão da omissão. Em razão da omissão. Faça esse quadro. E depois você vai vir e fazer um cotejo bonitinho, explicando juridicamente o que vem a ser a danada da preliminar. Eu vou colocar aqui uma coisinha para vocês aqui. Eu vou mandar esse modelinho aí para vocês. Olha lá, ó. No julgamento do recurso de revista não há reexame de fatos e provas. Era imprescindível. Aí você invoca 93. Você invoca o precedente também do STF, que fala sobre negativa de prestação jurisdicional. Por esses fundamentos, a parte ora recorrente requer o conhecimento do recurso de revista por ofensa a 93 da Constituição, a fim de que seja declarada a nulidade do acordo prolatado em sede de embargos de declaração. E terminou. Essa é a preliminar. Eu acho que nós vamos só ficar em preliminar hoje, para não cansar vocês e me cansar também, porque amanhã tem sessão e eu tenho que ler algumas coisas amanhã bem cedo. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: depois a gente vai continuar falando sobre cotejo analítico, sobre essa questão da preliminar. Mas é o seguinte: muitas vezes os acórdãos, eles têm vários temas. Eles têm vários temas de nulidade. Às vezes você conseguiu, por uma mágica, fazer embargo de declaração de 20 laudas. Tem pontos demais. Então você divide a preliminar. Divida essa preliminar para não cansar o julgador. Você está entendendo? Vamos, deixa eu preciso achar para vocês aqui agora o recurso que foi enviado ontem, porque aí eu coloco esse quadro aqui, que eu acho que vocês vão gostar, porque foi assim, interessante. Deixa eu ver aqui. Eu tinha mandado para o Fabiano. Deixa eu abrir aqui que ele está viajando. Essas coisas funcionam o dia todo, mas quando você precisa delas, já era, tá? Isso aqui é igual impressora. Se ela suspeitar que você precisa dela, ela não funciona. Vamos lá. Deixa eu só achar o advogado aqui. Deixa eu colocar em tela aqui. Vou colocar na tela aqui para vocês verem o que eu estou falando em preliminar de negativa de prestação jurisdicional. Olha que interessante isso aqui, pessoal. Olha isso aqui. Se isso aqui não chama a atenção do assessor, ó. Olha lá, ó. Recurso de revista, né? Esse recurso de revista foi feito por mim e pelo Fabiano. Nulidade por negativa de prestação jurisdicional. Esse recurso foi entregue ontem, o advogado parceiro. E olha só, o acórdão era grande, eu transcrevi, mas fiz os destaques só em negrito. Mas veja bem, pessoal, olha que coisa mais linda que ficou isso aqui. Ó, o recurso é grande, ele tem 74 páginas. Mas olha isso aqui, ó. Atenção. E qual a importância do enfrentamento pelo regional?
Aí você explica. Ó, aqui o quadro que eu falei para vocês. Ó. Quadro de cotejo analítico negativa de prestação jurisdicional. Façam nos recursos de vocês um quadro de cotejo analítico de negativa de prestação jurisdicional. Tese do acórdão principal. Ou seja, o que o acórdão disse? Questão requerida nos embargos de declaração. Resposta do TRT quando julgou os embargos de declaração. E, por fim, a omissão persistente e o prejuízo. Porque não basta você falar, olha, o regional disse isso, eu fiz embargos de declaração perguntando isso, o TRT me respondeu isso. O prejuízo do meu cliente, quando o regional manteve a omissão, é este aqui, ó. O assessor faz assim, ó. Olha, realmente tem nulidade aqui. Então, na preliminar, comecem a adotar o quadro de cotejo analítico. Tá? Essas IAs da vida que o pessoal utiliza aí, geralmente faz esses tipos de quadros e etc. Mas eu vou dar uma dica para vocês. Vocês tomem muito cuidado com o IA. Toma muito cuidado com o IA. É água, tá? Não é vodka não, viu, doutor Jair? É água. Não precisa ficar emocionados, Gilson, porque ainda não é sexta-feira para tomar vodka. É água. Eu acho interessante quando eu vejo alguns colegas nossos falando assim, olha, a IA me respondeu isso. Eu vejo pessoas passarem, eu tenho visto pessoas passarem tanta vergonha nos TRTs e no TST por conta de inteligência artificial. Por quê? Porque a inteligência artificial, pessoal, seja qual for, ela é uma ferramenta, ela é um instrumento. Você tem que abastecer aquele instrumento de ferramentas. Você tem que dar aula para ela primeiro, para depois ela te dar uma resposta. Você não pode pegar um processo. Tem advogado que pega o PDF inteiro do processo, joga na IA e fala assim: ó, e aí, minha querida? Qual é a situação processual de fulano de tal? E qual é o recurso cabível? Ele elabora o recurso cabível. Ela vai fazer? Vai. Mas ela vai citar jurisprudência que não existe. Porque você não teve a coragem de dar para ela o comando assim, ou prompt. Ao formular recursos, busque a fonte no site do TST, confronte com o Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, a data da publicação. Você tem que abastecer o prompt dela com o DIGEM, o endereço da internet, o endereço do DIGEM, do Diário da Justiça Eletrônica. Você tem que falar para ela que quando você for procurar data de, digamos, publicação, é para ela procurar lá no DIGEM. Você tem que fornecer informações e o pessoal não está fornecendo informações. Aí, doutor Maurício, o que eu faço com um advogado desse? Eu tenho que multar ele. Às vezes, doutora Fabiana, é o quê? O advogado não soube utilizar a ferramenta, ele não queria colocar uma jurisprudência que não existe. Mas, na dúvida, a gente multa o profissional porque ele tem que saber operar o direito. Né? Tomem cuidado com inteligência artificial, para que vocês possam fazer um trabalho a contento. A inteligência artificial, se ela faz um quadro desse aqui para vocês, se é que vocês vão utilizar para fazer esse tipo de coisa, não diz, não exime você de forma nenhuma de conferir cada um dos artigos, de conferir cada citação dela. Isso aqui passa por uma revisão. Tá? Eu ainda sou meio antigo, então eu vou muito, né? Eu vou muito na inteligência
digamos, humana mesmo, né? Aí é o seguinte, se a sentença está sendo feita por IA, o acordo por IA, eles têm o salário deles garantido todo mês, eles pagam os boletins deles, etc. Nós, advogados, não podemos fazer nada por IA, não. Nós podemos utilizar a IA como ferramenta, nós precisamos acertar. Não é dado a nós, advogados, o gosto de errar. Tá? Às vezes não dá tempo de emendar a inicial, não. E no recurso tem o princípio da unirrecorribilidade. Se você errar no recurso, você não pode recorrer de novo, não. Se você errar num pressuposto, não será admitido. Tá? Eu vou abrir aqui, então, agora. Vou abrir aí para perguntas. Deixa eu desligar aqui. Eu vou abrindo um por um aqui.